Mais uma vez vamos conversar sobre alguns assuntos que achamos ser muito importantes. Falamos sobre o aborto, falamos sobre a teologia da prosperidade, falamos sobre a mentira e hoje em especial quero trazer outro assunto que tem sido um calinho nas igrejas. Tatuagem. Podemos ou não podemos? É permitido ou não é permitido? Temos base bíblica para condenar? Temos base bíblica para não condenar a tatuagem? Eu quero dar 2 exemplos para você que está assistindo. Vamos criar 2 situações. Primeiro, está na igreja um jovem, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, que tem um bom testemunho, que ama o Senhor, que é apaixonado por Jesus. E de repente, por algum motivo, nasce no coração dele o desejo de pôr uma tatuagem. Conversa conosco, com os pastores, e de pronto dizemos a ele, não é possível colocar a tatuagem. É pecado, a Bíblia não permite que alguém coloque tatuagem. E esse jovem sai da igreja. E aí aonde ele vai, ele coloca tatuagem, coloca piercing, deixa o cabelo crescer, fica como ele queria, porém longe de Deus. Segundo caso, a igreja investe muito dinheiro em missões. A igreja investe muito dinheiro em evangelismo. Rádio, televisão, internet. E lá consegue alcançar um jovem cheio de tatuagem, cabeludo, com piercing, o traz para a igreja e diz, alcançamos uma vida. E ele começa a frequentar a igreja e Deus o abençoa. E nós falamos para ele, você vai para o céu. E aí, o primeiro caso, que estava na igreja, não vai mais para o céu, porque alguém achou que ele não podia pôr uma tatuagem. E se aquele rapaz voltar para a igreja, pedindo perdão, se reconciliar, volta a ter direito no céu, mesmo com a tatuagem, mesmo com o piercing, mesmo com o cabelo comprido? Às vezes, nós pegamos algumas coisas que não estão bem claras, não são bem objetivas, e as tornamos como regras dentro da igreja. Judiamos das pessoas, fazemos as pessoas sofrerem, se afastarem de Deus, porque ao abrirmos a Bíblia, entendemos desta maneira aquele texto bíblico. Levítico fala que não se deve tatuar o corpo. Claro que fala. Qual o contexto? Era uma regra pagã. Será que podemos trazer esse contexto hoje, pleno século 21, aplicar dentro da igreja e em nome dele tirarmos jovens da igreja? Olha, eu estava lendo a Bíblia e encontrei um texto que você precisaria me ajudar a entender. Apocalipse diz que Jesus tinha uma tatuagem. Você pode dizer, não, aonde, pastor? Apocalipse 19:16 diz assim, e na veste e na coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí você diz para mim, pastor, mas Apocalipse é um livro figurativo. Aonde? Se esse texto não vale, porque não interessa para os pastores e para as igrejas usá-lo, vamos tirar os outros textos também, que nós, pastores, estamos cansados de pregar, que João viu o número dos salvos, dos remidos, que todos eles o venceram pelo sangue de Jesus. Quantas campanhas nós já fizemos com esses temas? Quantas vezes já pregamos que lá no céu nós vamos andar nas ruas de ouro, jaspe e cristal? Sabe onde é que está escrito isso? No Apocalipse. E aí a gente pega somente aqueles textos que nos interessam para prejudicar
e para afastar as pessoas de Jesus. Eu buscaria no tema tatuagem algo interessante. Não o porquê fez. Eu buscaria a motivação. Por que quer pôr? Para que quer pôr? Antes de condenar, antes de dizer que não pode, vamos conversar com esse jovem. Vamos pedir que ele nos explique qual é a motivação. Eu sei que qualquer tatuagem que se tornasse ofensiva, bizarra, eu seria o primeiro a dizer não e tentar aconselhar a não fazer. Mas se o jovem quer pôr uma tatuagem que, ao meu ver, não tem problema nenhum, não traria dano nenhum nem à sua saúde e nem iria depor contra a sua fé, por que não? Nós muitas vezes dizemos, não faça. Não faça. Ok. Vamos falar aos jovens, não coloquem tatuagem, mas também vamos chamar eles, vamos dizer por que eles não devem colocar tatuagem. Por que não colocar tatuagem? Por que não usar brinco ou piercing? Por quê? Por que não ter o cabelo comprido? Por quê? Vamos ter coragem. Vamos dizer aos jovens o porquê não pode fazer. E vamos deixar eles terem como defesa o contraditório. Vamos dar defesa aos jovens, a todo aquele que acha que pode. Se nós achamos que ele não pode, vamos explicar para ele por que não pode. Mas vamos explicar com amor. Vamos explicar com carinho, vamos explicar com sinceridade, olhando nos olhos dos jovens. Há um exemplo para nós seguir. Há um exemplo para nos orientar. E esse exemplo é Jesus. Jesus se preocupava muito com a salvação das pessoas. Ele se preocupava muito que as pessoas fossem para o céu. Como? Tatuado? Ah, tatuado não entra no céu. Se você acha que tatuado não entra no céu, nós vamos ter um problema sério. O que nós vamos fazer com as dezenas e dezenas de pessoas que têm tatuagem e os pastores já as batizaram? Que os pastores já falaram para elas que elas vão entrar no céu. O que nós vamos fazer com dezenas e dezenas de jovens que batem em nossas portas todos os dias, sedentos por Jesus? Vamos falar para eles que eles não vão entrar no céu? Ah, eles não vão entrar no céu. Legal. Eles não vão entrar no céu? Só porque tem uma tatuagem? Pois eu vou dizer uma coisa para você que está me assistindo. Eu prefiro um jovem tatuado dentro da igreja, cheio de esperança de entrar no céu, cheio de Jesus, do que um jovem frustrado dentro da igreja, porque simplesmente o pastor disse a ele, não ponha uma tatuagem, mas não teve a coragem de explicar para ele, ou perguntar para ele, qual a motivação para você pôr essa tatuagem? Novamente, quando todos estiverem na igreja, cheio de Deus, e isto é primário, estar cheio de Deus, tatuagem, piercing, cabelo comprido, se tornará secundário, sem nenhuma importância. Eu não vejo importância nenhuma em uma tatuagem, em um piercing ou num cabelo comprido. Eu vejo importância em ter dentro da igreja jovens cheios de Deus, apaixonados por Jesus. E é isso aí. Eu vou voltar a falar em tatuagem, mas por hoje quero deixar essa frase para você. Jovem, nada, absolutamente nada, pode te tirar do céu se a tua fé, teu amor e a tua esperança estiver em Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus te abençoe.